Bom, pessoal, depois do almoço sempre é mais difícil, né? Eu também quero agradecer ao Lobato. Cada vez que eu vejo uma palestra dele, mais eu fico preocupada com os rumos que a gente está tomando. A gente tem casos no judiciário de suicídio, dentro do judiciário. Não foi só um nesses últimos anos, tem sido constante. Chegar no dia que alguém pulou do 14º andar, pulou do 11º, pulou do 7º. Então tem sido bem preocupante mesmo essa questão da saúde mental. E dando continuidade então aos trabalhos, eu vou convidar o Dr. Rudy Cassel para poder compor a mesa. E o Dr. Rudy vai nos falar sobre as ações do Júri do Sindicato e os reflexos da reforma da Previdência e redução salarial. O Dr. Rudy Cassel, ele é sócio fundador do Cassel Buzarim Santos Rodrigues Advogados, escritório de atuação nacional exclusiva em direito do servidor e dos concursos públicos. Advogado há 18 anos, graduou-se pela Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, aluno especial do mestrado em Direito da Universidade de Brasília. Ao longo da carreira, foi diretor da Caixa de Assistência dos Advogados do Distrito Federal e integrante da Comissão de Assuntos Constitucionais da OAB do Distrito Federal. O nosso sindicato, ele tem um contrato com o Dr. Rudy, ele trata da parte jurídica, então ele vai nos falar principalmente sobre a questão da reforma da Previdência, essa questão da redução salarial, né? Dr. Rudy, por favor. Boa tarde. Eu tinha programado falar coisas boas para vocês, mas toda vez que eu vasculho os temas que me colocam na pauta para discutir, isso fica cada vez mais difícil. E isso já vem de algum tempo, mas se acentuou muito principalmente no último ano, em que você, para falar de uma reforma, você vem, na sequência dessa reforma, o atropelo de outras e declarações, e atos normativos, e instruções normativas, que criam um caos, por vezes, superior à reforma. No caso da reforma da Previdência, nós tivemos situações superiores, do ponto de vista da regulamentação, do que a reforma em si trouxe, que já era péssimo. Para vocês terem ideia, o aposentado por invalidez, desde dezembro, ele paga a contribuição com em torno de R$700 a mais, de cara. Não esperaram nem os 90 dias para o aumento da contribuição entrar em vigor. Vocês receberam o contra-cheque, a prévia do contra-cheque de março, já com as alíquotas adicionadas pela escala progressiva da emenda 103, que é a reforma da Previdência. Agora, esse contra-cheque adicional para o aposentado por invalidez vem desde dezembro. Para vocês terem noção, isso sequer era possível de se imaginar toda vez que você tinha qualquer alteração no valor final da contribuição previdenciária. A saída que o Ministério da Previdência encontrou e o Ministério da Economia para fazer isso foi dizer que o aumento da base de cálculo do aposentado por invalidez, o que é a base de cálculo? O valor da remuneração dos proventos de aposentadoria dele, que ele contribui, sobre o qual incide a contribuição, que este aumento da base de cálculo não tinha proteção da anterioridade nonagesimal, que é o que? Quando aumenta a contribuição, espera 90 dias para aplicar essa mudança. E que, portanto, por ser aumento de base de cálculo, poderia aplicar desde dezembro. Então, isso foi percebido quando saiu a simulação do contra-cheque. Ninguém esperava que isso ocorresse naquele momento, mas aconteceu. Eu trouxe esse exemplo, começando por um dos itens da reforma, porque ele ultrapassa, tamanha é a vontade, o interesse em retirar valores do servidor público, ele ultrapassa o que a reforma em si permitiria. E aí, desde então, vem a discussão para a devolução desses 90 dias que contribuíram a mais, porque isso, só por esse motivo já não poderia acontecer.
Eu posso... Vou falar em pé. Como é que o Vladimir ali fez para passar o negocinho? Ah, esse aqui. Deixa eu ver se funciona bem. Ah, funciona. Você vai apanhar a próxima casa. Pelo menos se eu não derrubar no chão, eu já estou no lucro. Eu até tirei o paletó, viu? Deixei ele ali na cadeira, mas eu vim trabalhar aqui, não saí pela porta ali no início. Todas as referências eu estava... É sempre assim, né? Esse é o maior assédio moral que o advogado passa, né? Todo aquele que é obrigado a usar essa armadura, que é o terno e a gravata, que além de se enforcar, passar calor e viver um inferno por ter que usar esse aparato, ele ainda é sempre o exemplo citado. Você quer falar de alguém em qualquer circunstância, e é um exemplo multidisciplinar. Ele vai desde a filosofia até a engenharia química, assim, sempre tem alguém de terno e gravata lá no meio. Então, esses reflexos da reforma da Previdência, nós fizemos um resumo, e antes de falar desse resumo, eu vou falar sobre 4 ações que tramitam para o CITREG, já para delas retirar um mito, que deve ter circulado aí pelas redes de vocês. Existem basicamente, logo que a emenda constitucional 103 foi publicada, ainda em novembro, nós entramos com algumas ações diretas de inconstitucionalidade pela Frente Associativa da Magistratura do Ministério Público, que foram as primeiras ali a serem movidas. Naquela época, depois de um conjunto de discussões, não só na Frentas, mas em relação às outras entidades, e colhendo a experiência das ações diretas e das reformas previdenciárias anteriores, nós chegamos à conclusão que deveríamos fatiar a discussão da reforma da Previdência. Não deveríamos trazer toda a discussão numa ação só. No passado, quando a emenda 41 saiu e essa discussão foi unificada, isso não foi muito bom. Não foi muito bom porque, ao negar um determinado ponto, por extensão, sem necessidade de explorar ou aprofundar outros pontos, a improcedência das ADIs gerou reconhecimento da constitucionalidade do restante. Nós tivemos ali a contribuição de aposentado, não que fosse diferente se tivesse fatiado, mas do ponto de vista da discussão é mais didático você separar. A contribuição de aposentados não existia, né, até a emenda 41 de 2013 e a alteração da lei 1887 de 2004, que é aqui regulamento, e passou em 2004 a incidir, né, entre outra, pensão, redução para 70% do que excede o teto, e uma série de outras reduções que gradativamente vão sendo aplicadas. Nenhuma delas, é evidente, envolve tantos aspectos de inconstitucionalidade quanto a emenda constitucional 103. Mas entre as ações que o CITREG Coletiva já tem contra a reforma da Previdência, tem 4 que eu vou destacar aqui. Uma delas diz respeito ao direito às regras de transição, né? O que é o direito às regras de transição? Todo aquele que entrou antes de 31 de dezembro de 2003, teria o direito já em exercício à transição que a ele foi concedida especificamente pela emenda 41 ou pela emenda 47 de 2005. Então, houve 2 emendas que concederam transições específicas. A emenda 41, que é aquela que diz que qualquer alguém que entrou depois de 2013, eu acho que quase ninguém, né? Todo mundo aqui é de antes de 31 de dezembro de 2013 no serviço público, né? Então, eu dizia que vocês aqui, que estivessem até 30, inclusive, de dezembro de 2013, que vocês teriam direito a uma transição, e essa transição fez parte da negociação para a aprovação da emenda 41, daquela reforma de 2013, e ela consistia em atingir determinados requisitos. Quais eram eles? Eram porque foram revogados. A mulher tinha que ter 55 anos, o homem 60, a mulher 30 anos de contribuição, o homem 35, 20 anos no serviço público para os dois, 10 na carreira e 5 no cargo. Então esses eram os requisitos básicos da transição. Esse direito era uma expectativa, como o Supremo considera que são os demais institutos ainda não adquiridos de um regime previdenciário, e, portanto, não há direito enquanto for expectativa, não. É um direito em exercício. O direito à transição, ele não seria exercido no futuro. Ele passou a ser exercido por todos aqueles que, a partir de 31 de dezembro, que antes de 31 de dezembro de 2003 já estavam no serviço público. Então, esse direito à regra de transição,
que também tem a característica, é um duplo direito protegido pelo artigo 5º da Constituição, ele também tinha a característica de ato jurídico perfeito, porque você preenchia uma condição em que você dizia, automaticamente neste contrato, eu entrei antes de 31 de dezembro, você não dizia explicitamente, isso era a condição da emenda. Você preenchia esta condição, que era uma das cláusulas para ser aperfeiçoado o contrato, e a outra era que a União, o Estado, o município, União, o Distrito Federal, ele lhe dava algo em troca disso, neste contrato, neste ato jurídico, que era o direito à regra de transição. Então isso foi concedido e estava em exercício desde 31 de dezembro de 2003, seja para quem estava na transição da emenda 41, ou podia optar entre a transição da emenda 41 e da emenda 47, que é que dizia que aquele que entrou antes de 16 de dezembro de 98 tinha ainda a possibilidade de reduzir a idade para cada ano que trabalhasse além do tempo de contribuição mínimo exigido. No caso do homem, 35 e da mulher, 30. Então, se eu trabalhasse 36, homem, eu reduzia um ano em relação a 60. Era aquela ideia de chegar aos 95 para homem e chegar a 55 mais 30, 85 para mulher, né? 35 mais 60, 90, isso. 95, 85. Então essa era a lógica que costumam fixar no número de pontos, né? 95 e 85. Eu normalmente prefiro falar que você reduz um ano para cada ano, da idade para cada ano acima do tempo de contribuição, que é o que está na Constituição, porque nem sempre a pontuação resolve o problema, né? Nem sempre a pontuação vai resolver o problema. Principalmente quando você cria outros critérios intermediários, como nós temos hoje na emenda 103, onde a pontuação convive com... sempre que a pontuação convive com o tempo mínimo de contribuição, você não pode simplesmente falar na pontuação sem verificar onde ela começou a ser atingida. Mas, enfim, o fato é que essa transição, se fosse a transição especial para quem entrou antes de 16 de dezembro, ou a transição geral para quem entrou antes de 31 de dezembro, elas estavam em exercício quando veio a emenda 41. Então, eu posso alterar isso sem violar a cláusula pétrea? Não, não posso. Emenda constitucional pode violar a cláusula pétrea? De jeito nenhum. Quer dizer, violou. Não só nisso. Há uma outra situação que é ainda mais preocupante e que dá origem a uma outra ação não digo que é mais preocupante, em termos numéricos ela não é mais preocupante, mas do ponto de vista da violação, ela talvez seja o maior ato de violação a direito adquirido que uma emenda constitucional já patrocinou no Brasil. Eu não me recordo de outro igual. Estou falando no período democrático, né? Não vamos falar de antes do jeito anterior, porque aí nós vamos ter muita discussão mais grave. Mas o fato é que o artigo 25, parágrafo 3º da emenda 103, e quase ninguém sabe disso. Quase ninguém percebeu que foi uma emenda que surgiu durante a Câmara, a tramitação da PEC 6 na Câmara, que foi afirmar que são nulas, diz exatamente assim, parágrafo 3º do artigo 25 da emenda, são nulas as aposentadorias concedidas ou em vias de ser concedidas com averbação de tempo de serviço sem a correspondente comprovação do tempo de contribuição. Quando, para a aposentadoria no regime próprio, eu usar tempo do regime geral, que é uma contagem recíproca, né? Mista, pega um pouquinho porque o pessoal que trabalhou regido pela CLT, contribuindo para o INSS, ou contribuiu como autônomo, enfim, contribuiu para o INSS e, a partir desta contribuição para o INSS, ele averbou tempo do regime geral com o seu tempo lá de regime próprio. E o regime próprio é o do servidor público, o regime geral é o do trabalhador da esfera privada ou do empregado público que contribui para o INSS, em termos práticos. E existe ainda o regime próprio do militar, que é outro. E temos também o regime de previdência complementar, pelo menos desde 2013 na esfera federal e em datas variadas ou ainda não existentes no âmbito dos outros entes federativos. Mas então vejam vocês, dentro do regime próprio, quem usou o regime geral, mas usou esse tempo do regime geral sem comprovar explicitamente o tempo de contribuição, tem a aposentadoria, não é que será, ela é considerada nula pela Constituição, pela emenda constitucional. Então tem gente que está aposentada e não sabe que não existe essa aposentadoria. Isso pega um número
considerável de servidores públicos. Pega a magistratura, pega o Ministério Público, porque o tempo de advocacia na magistratura e no Ministério Público até 98 era considerado automaticamente tempo para aposentadoria como magistrado no Ministério Público. Agora, isso vale em qualquer circunstância? Não, já é possível afirmar, com base no que o Tribunal de Contas disse, no que diz a Emenda Constitucional 20 de 98, e no que já disse o Supremo sobre isso, que o tempo até 15 de dezembro de 98, inclusive, é tempo de contribuição, mesmo que não tenha sido objeto de contribuição. Por quê? Porque até 98, até a Emenda 20, vocês recordam que existia uma aposentadoria chamada por tempo de serviço? A gente falava em tempo de serviço, a gravação de tempo de serviço. Então, o tempo de serviço era equiparado ao tempo de contribuição, porque se o trabalhador prestasse serviço para uma empresa... Posso tomar essa água aqui? Vou tomar. Muito obrigado. Se o trabalhador fosse prestar serviço lá para uma empresa qualquer, ela não recolhesse a contribuição, não era ele que não ia ter o tempo computado. O INSS, se voltar para esta empresa, ele porque ela não recolheu, mas ele não ia deixar de averbar, não ia ser penalizado por conta disso. E a Emenda 20 de 98, quando fez a reforma da Previdência de 98, ela disse expressamente: todo o tempo de serviço até eu existir, até a minha publicação, é considerado e equiparado neste momento a tempo de contribuição. Por quê? Porque a partir da Emenda 20 de 98, que se chamava de tempo ficto, é quando você trabalha, vai computar um tempo que na prática ele é fictício, ele não existe, é um tempo acrescido de uma ficção ou sem a efetiva prestação do serviço. O caso se fosse hoje, por exemplo, criasse uma licença-prêmio, recriasse a licença-prêmio. Lembra da licença-prêmio? Se averbava em dobro o tempo da licença-prêmio não utilizado para aposentadoria, não gozado. Né? Hoje, se você criasse hoje, esse instituto não conseguiria averbar em dobro. Por quê? Porque a outra parte não tem contribuição. Não existe essa contribuição. Então, no período em que você cria ficções de tempo, passou a ser negado, essa possibilidade passou a ser inconstitucional a partir de 98. Mas você vai ver que até 98 era constitucional. Então, como eu vou anular o tempo averbado de quem está na iminência de se aposentar, ou se aposentou há não sei quanto tempo, porque usou tempo de regime geral, cujos cadastros no INSS sequer tinham a preocupação de comprovar tempo de contribuição? Vocês terem noção do grau de irresponsabilidade da emenda constitucional. O que nós estamos vivendo é algo onde sequer você tem noção qualificada ou técnica das consequências de colocar um artigo dentro do projeto. É uma das emendas mais desqualificadas que eu já vi em termos de redação, em termos de remendo, de referência, não tem sistema, não tem sistemática e sequer pensa nas consequências. Dizem que quando se criou o artigo 25, parágrafo 3º, foi por conta de uma matéria que saiu, e realmente foi por isso, em que o Tribunal de Contas da União saiu na imprensa e começou a varrer as redes. Isso que é absurdo, o juiz está se aposentando sem pagar a contribuição, porque ele está usando, porque o TCU reconheceu que até 98, até esse período que eu falei para vocês, o juiz poderia usar o tempo de advocacia para a aposentadoria. Agora o juiz poderia usar, porque isso era uma regra só para eles? Não, era para todos. Mas o juiz especificamente tinha uma ressalva em relação à advocacia até 98. Então o que o Tribunal de Contas da União fez foi reconhecer algo que já estava na emenda constitucional. Aí um deputado foi lá e bradou, porque isso é um absurdo, porque já chega a ter aposentadoria para os servidores, e aí vocês entram junto, como penalidade, já chega, o servidor não tem nem que fazer estágio probatório. Eu comentei uma matéria na Rádio Justiça que a pauta era esses três itens do Estadão, que tinha saído como notícia, foi uma das mais recentes, por isso que eu cito isso, estou me lembrando agora quando comecei a falar. Eram 3 pontos assim, para comentar. Como era gravado, eles editaram depois a introdução, porque estava completamente errado. As novidades da futura reforma administrativa. O servidor vai ter que fazer estágio probatório. Esse é do RJU, do regime jurídico. Servidor não terá mais demissão, não terá mais aposentadoria como penalidade. Hã? Eu fui olhando assim, na hora de falar, né? Aí o terceiro era: servidor para progressão funcional poderá ser submetido a avaliações ou a requisitos para progressão funcional.
Bom, já tem, né? Isso também existe requisitos para progressão funcional. E existem elementos de avaliação que se você não cumprir, você não progride. Se tiver uma falta injustificada, você não tem progressão funcional. Não precisa ser muitas. Eventualmente varia o número, mas tem lugares que uma falta injustificada já impede a progressão funcional. Não é aquela greve, não é falta injustificada, tá? Só para ficar claro. Não se deve não pode a chefia reconhecer greve, adesão à greve como falta injustificada. Isso é inconstitucional. Então os 3 pontos era fake law, né? Não é nem fake news mais, é fake law, fake direito, falso direito, né? Não existe. Então nós já chegamos a esse ponto, né? A realidade não condiz sequer com a realidade, mas também o ordenamento jurídico passa a conter regras que não existem, ou não tem regras que tem, né? Enfim, é um absurdo. Eu me lembrava agora, fui falar isso, mas me lembrei quando eu falei em rede social, me lembrei do celular. Eu gosto muito de ouvir o Lobato falar, porque ele é um cara que aplica, né, o que ele diz. Você tem celular, Lobato? Não, eu tenho minha gerente de mídias sociais. Tem gerente de mídias sociais, mas celular você não tem, né? Eu recebi pra ela. Deve ser. Eu acho que alguém aqui não tem celular, para evitar o excesso de... Então, eu acho muito interessante isso. Porque eu me lembro que uma vez eu quis falar com você pelo celular, eu procurei o número, eu até invoquei um santo para ver se me dizia o número, ninguém sabia o número Lobato. Eu pensei, meu Deus do céu, como é que pode um homem ter um celular tão difícil de encontrar? Aí eu resolvi fazer o óbvio, né? Encontrei ele pessoalmente lá no Citroën e perguntei. Aí ele disse, não tem celular. Por um momento eu entrei na realidade paralela e pensei, não, isso é possível também, né? Então a rede social, por exemplo, é uma coisa que você, o celular transforma você numa coisa... Eu não consigo mais ler matéria. Depois que eu vi, da última vez que eu vi algumas postagens no Facebook, assim, tem coisas que é difícil de acreditar, né? Era uma mulher, servidora pública, mulher, criticando a palavra feminicídio, porque só existe homicídio e todos são humanos, e descendo a lenha na jornalista que foi ofendida pelo Bolsonaro, porque tinha mais que ser ofendida, sim. E aí vinha junto com ela uma outra pessoa que também era servidora pública, e disse o seguinte, e não é só, vagabundo é todo mundo que dança certas músicas aí. Meu Deus do céu, com esse tipo de noção do que vem e do que você representa e do que você está autorizando, fica muito difícil mesmo você continuar lendo matéria em rede social, porque leva a gente à loucura, parece que o universo perdeu, ensandeceu, né? Mas e aí eu fui falar nesse negócio e esqueci até o que eu estava falando. Era sobre reforma e era sobre... A primeira palavra-chave era a reforma da Previdência, né? E era sobre a nação das nulidades, isso. Então, você pode... O que aconteceria? O que pode acontecer no próximo ato de fiscalização do Tribunal de Contas da União de quaisquer aposentadorias, quaisquer deferidas ou, que no futuro venham a ser deferidas, independente da época, a emenda não faz ressalva de período. Ele pode negar registro por inconstitucionalidade, ilegalidade. Nega registro. Ou seja, a aposentadoria é inválida porque computou tempo de regime geral sem tempo de contribuição. Imagine o caos que é isso. Que veio uma emenda justamente naquela época em que o TCU decidiu essa questão do tempo de advocacia para magistrados, até 98. Não sei como eles vão resolver esse problema, porque, em tese, se o Tribunal de Contas da União pegar, ele teria que aplicar esse entendimento, mas acredito que até lá, antes disso, isso pelo menos caia da reforma, né, da Previdência. O outro ponto, a outra terceira ação, diz respeito às alíquotas de contribuição. As alíquotas de contribuição, elas oscilam entre, o eixo é de 14%, mas oscilam entre 7,5% até 22%. A alíquota média está sempre superior a 11% que vocês pagavam e, na maior parte dos casos, bem superior a 14%. Por que eu digo bem superior? E no contexto, com a imposto de renda, chega próximo de 50%. Porque você, quando considera alíquota, você tem que considerar ela por faixas, não a alíquota efetiva, a alíquota média. Você considera por faixa remuneratória. Se você tiver uma faixa remuneratória que está sendo tributada em 50% ou próximo de 50%, automaticamente deveria ser confisco. Pelo menos
embora o Supremo não tenha dito isso ainda nesses termos, ele deu a entender isso no passado. Não é por acaso que 27,5% mais 22% dá 49,5%. Né? Então, existe um limite onde isso pode se chegar, pelo menos tradicionalmente, e essa contribuição, ela aumentando, eles jogaram para ver se chega até ali, as alíquotas, principalmente entre 14 e 22, e se isso passa, né? Vai melhorar quem recebe menos? Não vai, porque ele também teve aumento de contribuição. Então isso é uma história horrorosa. E além disso, pode aumentar a base de cálculo do aposentado, que paga a partir do teto do regime geral, que é de 6.101 com alguns centavos hoje, pode chegar até um salário mínimo. Então o aposentado, além de ter o aumento da alíquota, ele pode no futuro, se houver as condições de déficit atuarial necessárias, vir a contribuir até um salário mínimo. Então quem já está aposentado não só não esteja, já teve redução com o aumento de alíquotas, como ele não está salvo de outros prejuízos da reforma da Previdência. E, além disso, se as condições atuariais recomendarem, o déficit atuarial recomendar, também pode ser incluída uma contribuição extraordinária fora essa que já existe, de todos. Então vejam vocês a situação. O aposentado por invalidez, por exemplo, ele passou a pagar de cara 14, porque sempre vai entrar na esfera dos 14, no caso do invalidez, 14 para cima, imediatamente do que ele recebe, além de 6.101, e antes era o que ele recebia, além de 12.303. Então vejam, de cara ele já teve esse prejuízo. Ainda aumentou a alíquota, e ainda pode pagar contribuição a partir de um salário mínimo. E você simplesmente esqueceu que era aposentadoria por invalidez nessa história, e não há ressalva nem transição para ninguém. Porque antes o aposentado por invalidez, que entrou até 31 de dezembro, ainda tinha possibilidade, até 31 de dezembro de 2003, ele tinha possibilidades na invalidez de receber proporcional ou integral, conforme a doença, mas com base na remuneração que ele recebia na atividade. Depois de 2013, ele sequer tinha essa possibilidade, porque é sempre média, de 80% das maiores contribuições. Mas o que aconteceu agora é ainda muito pior, porque a aposentadoria por invalidez já começa no cálculo hoje pior do que era antes. E sem nenhuma possibilidade, dependendo da época que você entrou, de ter paridade e integralidade. Nenhuma. E notem que agora nós não temos mais os 80% só. Nós temos 100% do período, de 1º de julho de 94 para cá, como fundamento para a média que dará origem aos proventos. Mas eu falei para vocês da terceira ação do Citraeng, que era a das alíquotas progressivas. E que então pede que seja afastada essa progressividade, né? Para que seja afastada essa progressividade, se mantenha a contribuição dos patamares anteriores. Na verdade, tem um pedido inicial que tornaria a contribuição dentro do 7,5 para todo mundo, que é a mínima, né? Aí na verdade reduziria. A gente sempre pede mais, né? Já tem que pedir mais. Se você fosse atender o principal pedido, você aplicaria a única alíquota autorizada pela Constituição em termos atuais, que não poderia ser progressiva e teria que ser a mínima, que é de 7,5. Quando você reconhece que 7,5 é suficiente, para um grupo você está dizendo que 7,5 é suficiente para todos. Né? Senão você está violando a isonomia. E ainda assim há pedidos sucessivos, que envolvem tanto a manutenção da alíquota de 11%, né? Mas de nenhuma maneira admitiria o aumento, porque não houve a demonstração atuarial de que este aumento é devido. Ou porque a progressividade, ainda que o Supremo tenha dito no passado que se estivesse na Constituição poderia ser aplicada, que foi o que ele disse, por isso que eles colocaram na emenda. Vocês lembram que já se tentou a alíquota progressiva antes, né? Inclusive o Temer tentou numa medida provisória, e a outra foi já no governo Bolsonaro, né? A segunda medida provisória que tentou passar para 11 a 14, isso. As duas foram derrubadas, por quê? Porque não tinha na Constituição progressividade da alíquota, e não é admitida a progressividade. Agora, para instituir a progressividade, você tem que ter uma razão eficiente, né? Você não pode simplesmente instituir a progressividade reduzindo o benefício. Existe uma regra na Constituição, um princípio, que para cada aumento de contribuição, ou melhor, para cada aumento de benefício tem que ter um aumento de contribuição. Então, se vocês um dia pudessem ganhar mais do que ganham hoje, na aposentadoria, você tem que ter uma contribuição para cobrir essa parte. Mas o contrário também é aplicado, ou seja, se eu reduzo benefícios, eu não posso aumentar contribuições.
E todas as reformas reduziram benefícios. Só que ao passo que elas reduzem, eu aumento as contribuições. Então eu onero para reduzir. Eu onero para reduzir. Isso é o oposto do que se reconhece como regime contributivo. Mas então, a ação trata de vários aspectos vinculados a confisco, a irredutibilidade, a cálculo atuarial. E é a terceira ação que eu tinha para mencionar para vocês. A quarta é essa que eu falei. A quarta fatia é a que eu falei para vocês da contribuição, e essa teve que ser objeto de uma ação específica também, do aposentado por invalidez, que foi mais atingido nessa história. Mas, por que eu comecei com essas 4 ações e acabei tomando um tempão? Essa ação das alíquotas progressivas, vocês vão ouvir no meio das redes, vão ler no meio das redes, 3 números de processos, agora recentes, um no final de dezembro, outros agora de março, se não me engano é Sindicentro, Sindjusdf e Sinal, que teriam obtido decisão liminar para obstar as alíquotas progressivas. Não é verdade, gente. Tem que ter muita responsabilidade ao escrever essas matérias. Isso é muito preocupante quando sai desse jeito. Naquelas ações foi tratado, não sei porquê, a pena, e não estou aqui criticando, só estou dizendo que eu não faria desse jeito, não foram tratadas as alíquotas progressivas, só a alíquota extraordinária e o aumento da base de cálculo do aposentado. E mais, foi tratado num contexto de argumentação técnica em que, se você tiver a demonstração do déficit atuarial, seria possível. Então, o foco maior naquelas ações foi dizer o seguinte, que a decisão assim diz na liminar, se eu tiver, eu não posso instituir contribuição extraordinária que nem existe ainda, né? Teria que ser instituída no futuro, é uma ação para o futuro, porque o que nos preocupa é a progressiva que já existe, e aí a gente junta a progressiva com a extraordinária na mesma ação. Mas essas decisões, elas tratam da contribuição extraordinária, dizendo que, qual foi a liminar? O dispositivo que é uma decisão padrão, é copia e cola da 9ª Vara Federal, que é do DF que dá essas decisões. Como é que é a decisão dela? Ela diz assim, vedo a cobrança futura, né? Não é agora, futura da contribuição extraordinária, se não tiver demonstrativo fiscal atuarial de déficit. Mas, gente, isso é o que diz a Constituição, eu não consigo entender. Eu não consigo entender o juiz decidir assim, não consigo entender pedir isso. Então isso não é um benefício. E passa uma imagem, na verdade essa decisão antes autoriza instituir no futuro a alíquota extraordinária, além das progressivas. Ela dá a entender isso. E é divulgada na imprensa, que aí o cidadão normal fica com mais raiva ainda, é divulgado pelos sindicatos, afirmando que foi uma vitória de alíquota progressiva. Aí já vem, além do cidadão dizer, olha aí, agora esse cara, nós da iniciativa privada, nós do regime geral, vamos pagar a alíquota progressiva e esses servidores aí não vão precisar nem pagar isso. Diz isso para a população, que não é verdade, e dá a impressão de que aquela decisão é comemorada pelos servidores. É uma decisão péssima, horrorosa. E eu tinha que fazer esse esclarecimento aqui, vai estar depois no site do Citraí, que eu sei que deve estar também curioso sobre isso, um esclarecimento sobre o que isso representa, para que esse engodo não continue. O que a gente precisa, primeiro, nenhuma contribuição extraordinária pode ser admitida. Isso é uma aberração. Não importa se eu tenho demonstrativo atuarial, até onde eu vou trazer a contribuição previdenciária, vou trazer a 100% da remuneração, porque tem condição atuarial. Aí eu aprovo na PEC 188, aquela alteração do artigo 6º, na proposta de emenda constitucional 188, que é a alteração do artigo 6º, que insere o parágrafo 1 dizendo assim, aquela palavra direito dá vontade de sair batendo, né, nas pessoas que colocaram aquela expressão, porque é o cúmulo da falta de bom senso. É uma piada de muito mau gosto você dizer que há direito do Estado ao equilíbrio fiscal intergeracional, ou dizer que esse direito é do beneficiário do direito social. O que é direito social? Previdência, alimentação, saúde, educação e outras coisas que eu esqueci de dizer aqui. Mas o fato é que o direito social, quando você coloca direito ao equilíbrio fiscal intergeracional, você está dizendo que no futuro eu posso cortar até benefício em gozo para resolver o problema do equilíbrio. Se no futuro eu não conseguir, isso é um contra-direito, não tem nenhuma divergência na doutrina, na filosofia, no escambau que seja sobre isso. Isso nunca foi direito, isso é contra-direito. Quem escreveu não conseguiu explicar quando foi perguntado. E não conseguiu explicar, com certeza. Isso aí pega, para
deixar aquilo ali. E as justificativas são maravilhosas, né, quando eles colocam, né, isso na justificativa do projeto. É uma desqualificação absurda, assim. Mas além de ser uma desqualificação, significa que no futuro, além do aspecto estético, porque tudo nesse governo é esteticamente repulsivo. Tudo. Eu nunca vi tanto mau gosto desde janeiro de 2019 para cá junto na gerência do Estado. Porque você até pode ser sacana, mas seja com classe, né? Pelo menos seja esteticamente aceitável para a gente poder bater só no aspecto do conteúdo. Mas a estética chega a ser tão ruim quanto o conteúdo dos atos. E a qualidade da produção dos atos é horrorosa. Horrorosa. E aí vem a PEC 188 e diz isso. Então, no futuro, eu poderia, em tese, reduzir benefício em gozo, benefício de aposentado, para restaurar o equilíbrio fiscal intergeracional. Nós estamos à beira disso. É o que falta, né? O que ainda falta acontecer, se for aprovado essa PEC. Bem, mas voltando à reforma da Previdência. Então temos esse detalhe que o que se busca, e na ação do Citraeng, que tem um número, até anotei aqui para não ficar só as 4 ações do Citraeng, essas que eu falei, elas têm na sequência esses números. É mais fácil eu colocar na matéria, né? Tem uma que já está aí atrás no finalzinho, mas tem as outras 3 que não estão. Das alíquotas, depois eu ponho no site então, né? Ou quem quiser eu passo o número, porque é tanto número. Vocês querem anotar? Querem anotar? Não precisa? Tá. É processo eletrônico, tá? Então a consulta tem que ser no primeiro grau PJE. Se você for naquela primeira janela que ainda tem no TRF1, vai aparecer só o processo físico. E aí não aparece esse, né? Quando é eletrônico tem que entrar no... Muita gente hoje não consegue achar a sua ação, porque vai direto na consulta processual normal do TRF1, e todos os processos novos não estão mais lá. Eles estão no link PJE, primeiro grau. Eu também não gosto muito de tecnologia, mas essas coisas eu tenho que guardar. E eu já passei por isso. Fiquei uma semana procurando o processo naquele bendito daquele espaço. Até que alguém que já conhecia me disse, não é mais aí, é ali embaixo, no primeiro grau. E é uma coisinha lá embaixo, sim, sendo que o outro grandão está em cima. Tinha que estar, a regra tinha que estar em cima, né? A exceção do lado, embaixo. E aí, passando rapidamente sobre... Eu quis deixar isso claro, porque esses pontos são importantes. Mas se nós formos tratar do que é regra hoje, previdenciária, em relação ao que era a regra do passado, eu falei para vocês do que era a transição com direito à aposentadoria com paridade e integralidade. E falei para vocês que o homem tinha que ter 60 anos, a mulher 55, o homem 35 de contribuição, a mulher 30, 20 anos no serviço público, 10 na carreira e 5 no cargo. Se quisesse manter ainda paridade e integralidade, tivesse entrado antes de 31 de dezembro de 2013. Disso, tudo se mantém, mas você retira só o 20 no serviço público. Passa a ser 10 no serviço público e 5 no cargo, até a emenda constitucional 103, para ter direito à aposentadoria na reforma da emenda 41 de 2013. Então, continuava a mesma idade mínima, o mesmo tempo de contribuição, 10 anos no serviço público, 5 no cargo, mas a diferença é que você fazia o cálculo da aposentadoria pela média das remunerações, descartando 20% do período, a partir de julho de 94 para cá, ou desde que começou a trabalhar. Então essa era a regra geral, né? Reajuste. Reajuste era regime geral de previdência social. Regime geral de previdência social. Quando tiver reajuste, né? Porque se passar as PECs da reforma, as PECs do Plano Mais Brasil, e sei lá o que vem na reforma administrativa, e eu não vou repetir isso porque foi muito bem esclarecido pelo Vladimir. Eu devo te chamar de Vladimir Nepomuceno ou Vladimir Nepomuceno? O doutor Vladimir Nepomuceno. Eu gostei muito da sua exposição. Já automaticamente ele seria um doutor. Eu vou dizer o seguinte, tirando advogado, médico, dentista, só quem fez doutorado merece... Não, mas advogado também. Esse costume é muito esquisito. Não fala em delegado não, porque... Delegado, excelência. Não, é porque na Casa Civil, há uns 10 anos atrás, eu estava lá e todo mundo estava rindo, porque acharam uma lei que todo mundo dizia que tinha que ser revogada, mas os delegados diziam que não. Porque era uma lei do século passado que obrigava a chamar de excelência. Não era doutor, era excelência. Aí eu falei, cara, isso está atrasado, vamos revogar. Na época, o Toffoli, que hoje é ministro do Supremo, era subchefe de ação jurídica da Casa Civil. E é
muito amigo meu, falei com ele, cara, aproveita, tá indo revogar esse troço que é ultrapassado. Cara, o delegado me mata se eu fizer isso. Mas, fazer o quê? E não foi, ainda está em vigor, ainda está sendo aplicado. Acho que foi agora. Acho que foi esses dias, acho que não parece que foi. Bem, aí na transição, até então esse momento, você aplicava a média e reajustava pelo regime geral. A partir da emenda constitucional 103, o que muda radicalmente em relação a requisitos de aposentadoria. Quando eu falar em requisito, eu estou falando do que você precisa ter para se aposentar. Quando eu falar de critérios, eu falo do que é o cálculo e do que é o reajuste. Por isso que no artigo 40 tem a expressão requisitos e critérios várias vezes. Requisitos, então, a partir da emenda constitucional 103 para a aposentadoria. Você precisa, em vez dos 60 que o homem tinha antes, você precisa ter 65. Em vez dos... Olha, a mulher foi mais atingida. Em vez dos 55 que ela precisava ter antes, ela tem que ter 62 anos. Essas são as regras novas. Qual é o tempo de contribuição? Não se iludam. Tem que ter um tempo de contribuição mínimo de, conforme a situação, 25 ou em outras de 20 anos de serviço público. Mas isso é bom? Isso melhorou? Não. Vocês vão entender por quê. Porque entra os critérios. Aí você precisa ter, então, 62, 65, 20 anos de serviço público, 10 no serviço público e 5 no cargo. 20 anos de serviço público e 5 no cargo. Agora, quando isso acontece, como é que começa o cálculo dos proventos? Começa a partir do 20º ano em 60%, acrescido de 2% por ano de contribuição excedente. Então, na verdade, eu só chego a 100%, que era a média antes, e ainda assim limitado ao teto do regime geral, em 40 anos. Então, não existe contribuição de 100% hoje com menos de 40 anos, gente. Isso não foi historinha, não era coisa de... Isso é verdade. Eu não atinjo 100% sem ser em 40 anos. Pode... eu que passo, né? Eu não sei porque eu ponho isso aqui, porque eu dificilmente me esqueço de usar. Então, a gente teve a questão do aumento de contribuição, que vocês não devem conseguir enxergar daí, mas que já foi reajustado aqui onde era... Onde era 16,5 para 17, Já que tem aqui, ali, até o salário mínimo você paga 7,5, né? Até o salário mínimo 7,5. Quando veio a emenda 103, o salário mínimo tinha outro valor, agora ele passou para 1.045. Então aqui já tem diferença entre as faixas antigas e as faixas novas, a partir do aumento do salário mínimo. Então passou a ser até 1.045, 7,5%. Até 2.000, que hoje é até 2.089 por conta do reajuste, 9%. De 2.000 a 3.000 reais, 12%. Eu não vou falar reajustado para não demorar ainda mais. De 3.000 até 5.839, que era o teto do regime geral antes, 14%. E hoje é de 3.134 até 6.101. Então eu pago 14%. Depois, assim, à medida que vai aumentando, eu vou pagando 14,5%, de 5.000, hoje de 6.101 até 10.400. Depois pago 17% de 10.440 até 20.896. 19% de sei lá quanto, que eu não consigo ler, até 40.747. E 22% até a partir de 40.000 reais, 747, 40.747 reais. Então isso vale a partir de março desse ano, porque aplicou ali a anterioridade nonagesimal, essa aqui foi a portaria que ajustou, e o ingresso após o RPC, ou se tiver opção, é 11% até o teto, mais o RPC que tiver aderido, tá? Então, isso é a realidade atual. Pode... Peço, eu passo. Passa a noite. Para o regime geral e o regime próprio? Sim, regime geral e regime próprio. O regime próprio, em termos de requisito, ele ficou pior que o regime geral, tá? Porque a gente tem que migrou. Vocês têm que migrou para o regime complementar, né? Que optou pelo regime complementar. Ou por se submeter. Ninguém é obrigado a contribuir para o regime complementar. Ele pode se submeter voluntariamente, podia, né? Porque agora só se reabriu o prazo, quem já era servidor. Podia optar por ter o benefício especial, mais o benefício do RPPS, limitado até o teto do regime geral, e aí o da Previdência complementar, fosse lá quando desse no futuro. E como regra, os novos, que
e já tem todos eles desde 2013 a limitação ao teto do regime geral, aqueles que concordaram e permaneceram ou aderiram ao regime de previdência complementar, você sabe que no início do regime de previdência complementar, depois que ele veio, durante o período você aderia, você escolhia, e dali em diante você estava vinculado. Depois foi alterada a Lei 12.618, para que quando você entrasse, automaticamente você estava no regime de previdência complementar, já tinha aderido. Era uma adesão tácita. Se em 90 dias você não pedisse para sair, você permanecia. Se em 90 dias você pedisse, você recebia o que foi recolhido de volta. E aí, se você separar isso em institutos, eu vou falar rapidamente sobre isso, porque eu quero centrar em outras coisas para encerrar essa exposição. Você tinha ali aposentados, contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas. Então, contribuição sobre o que excede ao teto, inclusive para os portadores de doenças capacitantes, nas mesmas alíquotas dos ativos. Então, isso não altera. O que altera principalmente para por invalidez, teve um prejuízo adicional. Então, não há alteração entre ativo e inativo. Mas tudo bem, já se pagava a mesma, eu quero dizer, não altera do ponto de vista de que ativo e inativo pagam a mesma coisa. A diferença é que o inativo paga a partir do teto do regime geral. Mas as alíquotas continuam sendo as mesmas. As que se aplicam para ativo, aplicam para inativo. Então não tem diferença. O que tem diferença é só de base de cálculo. E para a pessoa aposentada por invalidez ou por incapacidade permanente, a situação ficou bem mais complicada, porque já aumentou muito mais a partir de dezembro. Antes mesmo do aumento das alíquotas, já aumentou a contribuição deles. E aí, possibilidade, isso aqui é fundamental, o que eu estava dizendo para vocês. Possibilidade de ampliação da base das contribuições em caso de déficit. Então, quem acha que vai demorar muito, assim, se nós continuarmos autorizando o que está acontecendo, vocês têm dúvida de se isso aqui vai demorar para acontecer? Proventos e pensões superiores ao salário mínimo, óbvio que o mais rápido possível vão dar um jeito de enfiar a contribuição aqui também. E aí o salário mínimo está 1.045, dá até para fazer uma conta rápida, entre 1.045 e 6.101 eu tenho R$5.065 mais ou menos, né? R$5.065, 11% disso dá R$550. Então assim, logo vai ter mais 550 de contribuição para aposentado e pensionista. Se o cenário político continuar favorável, aqui isso aconteça do jeito que as notícias e os problemas são divulgados. Possibilidade de estabelecimento de alíquota extraordinária, tá? Isso eu já falei. Aposentadoria por tempo de contribuição, foi o que eu tinha dito para vocês agora há pouco dos requisitos atuais. Aqui a gente divide, isso está com vocês, então se tiverem dúvidas podem me perguntar depois, mas aqui nós separamos entre revogação das regras de transição, das emendas, que é onde entra a ação coletiva contra essa revogação, ela é contra essa revogação para quem já estava lá antes, e as regras de transição mais rigorosas com o aumento da idade mínima, que foi para 65 homens e 62. Eu vou falar uma coisa da transição atual, que tem uma pegadinha muito interessante, que é mais uma piada. Proventos pela média, mudança na forma de cálculo, 100%, tá? Deixa eu ver se aqui tem o... essa transição... Essa transição aqui é muito esquisita. Você tem que... Olha só, quando começa ali essa transição, você diz, eu tenho uma transição onde eu posso chegar... Só aumentou 1 ano para a mulher e 1 ano para o homem. Até que eles foram bondosos. Só precisa 30 anos de contribuição para a mulher e 35. Poxa, ainda está lá. Do mesmo jeito. 20 anos de serviço, de efetivo exercício no serviço público, 5 anos no cargo. Sistema de pontos. Tá, beleza, entendi. Não, é pior que isso. Aumenta a idade mínima a partir de 2022, 57 e 62. Tá, ainda não, se você quiser. Aí vem a média, né? 60% a partir dos 20 anos. Acrescido de 2%. Tá, beleza. Eu não quero isso aqui porque eu entrei antes de 31 de dezembro de 2003. E ainda quero aproveitar a integralidade e paridade com base nessa regra do artigo 4º. Aí nós vamos lá como é que fica para integralidade e paridade. Esse aqui não, esse aqui eu já falei, já está em transição do artigo 4º, regra provisória, uma regra de transição, problema 60, peraí, não, eu quero outra coisa aqui, só mostrar para você.
pessoa com deficiência, não. Cadê o 65? Artigo 4. Transição? Não, é transição. Não sei, aqui é uma para transição. Ah não, aqui já estou saindo nas ações. Deixa eu voltar aqui. Eu queria mostrar para vocês. Cadê? Ingresso após 13, não. Aqui. 60, não. 360. Desde o início da contribuição, eu quero do 65. 62. Aqui. Comunidade mista. Aqui. Olha o artigo 4º, ó. Tá vendo ali? Artigo 4º, parágrafo primeiro. Ingresso até 31 de dezembro de 2003. Vem disso tudo aquilo, né? Lembra ali que estava dizendo aqui? Você olha e diz, legal, eu só preciso ter isso aqui, 56, 61, 30, 25, atingir o sistema de pontos, vou me aposentar. Só que se você se aposentar, você vai entrar na regra dos 60% e da média. Não, mas eu quero com paridade e integralidade, eu estou na transição. Tá, então vamos ver. Além disso, você tem que ter... Tá lá no finalzinho, ó, 62 anos e 65 a mulher. A transição é essa. Isso está lá no finalzinho do artigo. Então a transição do artigo 4º não interessa a quase ninguém. A não ser quem começou a trabalhar muito tarde. Porque ela exige a idade de 62, 65 no final. Aí tem uma outra transição, que é do artigo 20, parágrafo 2º, inciso 1º, que essa é onde a maior parte acaba se inserindo. Que é ingressou até ali, aí você precisa ter 57 anos, no caso da mulher, e 30 anos de contribuição, no homem 60 e 35, aí 20 anos de serviço público, sendo no caso mais o pedágio. O que é esse pedágio? Esse pedágio é 100% do que faltava para chegar aos 30 mulher ou 35 homem. Então se você já tinha 30 ou 35, o pedágio é 0. Se faltava um ano, você tem que trabalhar mais 2. Agora, como aconteceu muito, a universidade, então, a empresa de assessoria para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, o sindicato de lá, e assim, tem professor e técnico administrativo que faltava 15 dias para se aposentar. 15 dias, por conta disso, eu tenho que trabalhar 5 anos. E não são poucas pessoas, muitos dos mais antigos estão entrando na equação em que dias se transformam em anos. E às vezes no mesmo número de dias. É um horror. Esses foram os mais prejudicados, inclusive os que entraram antes de 16 de dezembro de 98 estavam ali para se aposentar. Ou entraram antes de 31 de dezembro, mas já estavam na iminência de se aposentar. E aí, quanto tempo foi? Mais um ano? Teve uma senhora que faltava uns 15 dias e ela foi para quase 5 anos. Porque ela estava antes de 98 e tinha reduzido bastante a idade em relação ao tempo de contribuição. E aí, quando faltou, automaticamente ela foi para 57. Então não é mais só o tempo de contribuição. Então essas são as duas transições que ainda interessam do ponto de vista, se a gente não obtiver a restauração, o reconhecimento do direito à transição como foi concedido até antes da emenda constitucional 103, essas são as únicas duas transições, sendo que a única efetiva mesmo para antes dos 65 e 62 é a do artigo 20 da emenda constitucional 103, que fala desse pedágio de 100%. E aí poderia, em tese, a partir dos 57, a mulher e 60 anos o homem. Agora tem uma pegadinha das PECs que estão lá, vinculadas a essa aí, que é a redução da jornada com redução de remuneração, altera o cálculo da média. Sim. Porque a contribuição não é sobre a tabela, é sobre o valor efetivo. Sobre o valor efetivo. Sim, isso que o Vladimir traz é porque se você reduzir os 25%, você não tem direito a retroativo e nem nenhum direito a qualquer tipo de vantagem decorrente daquele período onde vigorou a redução dos 25% por conta do descumprimento da regra de ouro. E a regra de ouro, você sabe, né? A operação de crédito, quando chegar a 95% do valor das despesas de capital, já automaticamente o gatilho é aplicado. Eles dizem assim, não poderá ser superior, né? Mas tem gatilho que é 95%. E em 90% já soa o alarme. E aí, se isso acontece, você aplica a redução dos 25%. E aí, quem estiver na média vai ter o cálculo dos proventos, como vai usar a média, calculado em cima daquele período com redução de 25%. E não tem o que fazer.
Mas eu vou dizer uma outra coisa, que vai acontecer, que pode acontecer, não é vai acontecer, mas eu tenho... Tudo que é ruim pode. Pode e vai, nesse caso pode e vai. Eu nunca tinha dito isso, eu me sinto bastante fora da realidade quando falo isso que eu vou falar agora. Quase um monstro, mas eu tenho que falar isso. Aquele que estiver em abono de permanência, eu nunca disse para se aposentar antes do emenda constitucional. Nunca, porque sempre houve preservação de direito adquirido. E essa preservação de direito adquirido, para quem já preencheu os requisitos de estar em abono de permanência, também foi mantida na emenda constitucional 103. Então, assim, aquele que preencheu aqui requisito e está recebendo abono de permanência, ele não tem que sair correndo se aposentar, ele ainda pode se aposentar que nem antes. É só para quem não preencheu que entra nessas regras. Mas tem uma questão que pode prejudicar ele, e que se eu não tenho dúvida que se ficar na redação como está, quando chegar no Ministério da Previdência e no Ministério da Economia, eles vão aplicar. Quero estar errado. Que é o seguinte, aplica as 25% de redução, ele está recebendo abono de permanência e diz assim, agora não vou ficar porque não vale a pena. Não vou ficar porque não vale a pena. Tem garantia de me aposentar que nem antes, vou me aposentar. Qual é a referência de remuneração que tem para os proventos dele imediato? Quanto durar a redução? É o valor total ou é o valor com 25% reduzido? Isso vai virar parecer para esclarecer. Eu correria o risco. Eles aplicaram a retirar a imunidade de contribuição de aposentado por invalidez, que era do dobro do teto desde dezembro. Quem faz isso faz qualquer coisa. Eles colocaram o artigo 25, parágrafo 3º, anulando, tornando nulas as aposentadorias, sem nem se preocupar quem está lá, quando que apegou, quando se aposentou. Porque fazer isso não tem nada de absurdo. Esqueceram do servidor contador de benefícios. Esqueceram completamente. Pessoa com licença. Então, tem uma pegadinha que pode acontecer. Você pode, se estiver na atividade, quando houve a redução dos 25%, ter como parâmetro para os seus proventos iniciais, enquanto durar os 25%, uma interpretação de que paridade é em relação à sua remuneração do cargo. E se o cargo está com redução de 25%, você vai se aposentar com 25% a menos enquanto durar a redução na atividade. Isso seria possível? Não, absolutamente inconstitucional, mas do jeito que está, é uma interpretação possível. Se for, vão aplicar. Então, tomem cuidado com isso. Outra coisa, o servidor de Estado. Vem a reforma que tira a estabilidade, vamos supor, dos novos, né? Que é outra questão que é interessante entre as PECs, a PEC 187, a 188 e as consequências para o futuro. Que se não for esclarecido, vai gerar dúvida também e podem perfeitamente aplicar ou vão aplicar a interpretação pior. Eu sou servidor há sei lá quantos anos, tenho estabilidade adquirida. Vem a reforma administrativa retirando a estabilidade dos novos. E eu passo para outro cargo sem tempo, sem intervalo. A vacância não é declarada no mesmo dia que eu entro exercício no outro. Para não ter risco, para não ter dúvida. E tomo posse e entro exercício no mesmo dia, tá? Porque eu já tive situação onde a pessoa tomou posse num dia, ela deixou para entrar em exercício vários dias depois, e aí eles consideraram que, como ela tomou posse num dia diferente do dia que ela entrou em exercício, esse intervalo entre o exercício de um e a vacância do outro interrompia, ela tinha que entrar já no regime da Previdência Complementar. A pessoa tinha 30 anos de serviço. Não, tinha 27 anos de serviço. Um horror. E aí até agora discutindo, acredito que o TJDF vai mudar essa impressão, que não é de aplicar sempre a pior, mas se não mudar, a gente fez um requerimento lá, se não mudar, porque é um horror, a posse que delimita, né? É na posse que você verifica as condições. Mas por conta disso, porque no balcão, quando ela foi entrar em exercício, não, deixa eu entrar em exercício depois do feriado, né? Tinha 2 dias e depois 3, ela ficou 5 dias entre a posse e o exercício. E por conta daqueles 2 dias, quando veio a vacância do outro cargo dela, a vacância veio como se fosse um dia antes da posse. Aí eles consideraram, porque ainda assim eles consideram, se a vacância num dia, posse no outro, ainda está na continuidade. Mas consideram que como a posse e o exercício não foram no mesmo dia, naquele limbo tinha que aplicar a regra nova. Por conta disso. Então, o que eu recomendo é assim, passou para outro cargo, a vacância num dia, toma cuidado quando você pede a vacância, para não pedir a vacância para tipo, você sai para trabalhar, para de trabalhar no dia 23, né? Pede a vacância no dia, sei lá, 23 mesmo, e ela
E aí você entra, toma posse no dia e entra exercício depois. Então, a vacância é declarada, não, porque a vacância não vale do requerimento. Se você requerer a vacância na segunda-feira, porque foi trabalhar na sexta, e acha que vai dar certo, às vezes faz a vacância retroativa sexta-feira, e pode dar problema de novo. Aí você diz, eu pedi a vacância na segunda, vou tomar posse na terça. Não é o seu pedido que define, é o ato de vacância que define. Então, o seu ato de vacância, você tem que sair no mesmo dia em que você toma posse, ou no máximo até o dia seguinte, porque é fisicamente possível você estar em 2 lugares ao mesmo tempo, mas a vacância tem que ser no máximo no dia imediatamente anterior ao dia que você tomou posse e entrou no exercício. Tá? Então você tem que ter trabalhado até um dia antes, não pode ter intervalo. Por que eu falei isso? O que eu estava falando que eu falei isso? Estabilidade, isso. Então tem o PEC 187, 188 e 186. A 186 e a 188 são as piores, né, do ponto de vista do prejuízo ao servidor público. Isso. Aí você sai, você era estável, sai e entra para outro cargo depois que a estabilidade acaba. Você continua estável? A estabilidade a gente sabe que é no serviço público, a efetividade é no cargo. Então, estabilidade, quando você adquire uma vez só, deveria ser uma vez só do ponto de vista técnico. Por quê? Porque tanto é verdade que eu posso ser reprovado no estágio probatório e ser reconduzido ao cargo anterior. Então, estabilidade, isso é uma prova de que estabilidade eu adquiro no serviço público. Mas é claro que se eu passar num cargo novo, que eu quero você estava num cargo e estava planejando outro cargo. Você passa nesse cargo depois da reforma, mesmo sem solução de continuidade, sem interrupção, eles vão querer aplicar a regra que você não é estável. Não acredito que vão aplicar a regra que você está. Então, no futuro, aquele que hoje está pensando em fazer outro concurso, ainda pode se deparar com isso. É quebra da estabilidade por fazer um concurso para outro cargo, ainda que já fosse estável no anterior, depois da aprovação da emenda constitucional, do propósito da emenda constitucional. Isso são coisas que vão acontecer à medida que, depois que aprova. Você não, pouca gente pensa nisso antes, mas vai dar problema. A menos que se coloque uma regra de esclarecimento na PEC, pelo menos para não criar mais esse problema. Sim. Mas agora então sempre vai dar problema, porque não pode passar de, por exemplo, técnico passar para analista. Se quiser ser analista, vai ter que fazer vai perder estabilidade, então a pessoa tem. Caraca! Seria esse o risco. É exatamente isso. Tem 20 anos. Aí passa para analista, vai entrar para analista, nossa. Ele vai ter estágio probatório de novo, não vai? Vai, né? Vai ter estágio probatório de novo. Que pode durar até 10 anos. E pode ter ou não estabilidade, né? Porque tem o trainee, e para alguns cargos, tem as carreiras diferentes, mas pode ter trainee decidir se você ainda vai fazer estágio probatório e depois fazer estágio probatório, mas não tem estabilidade. Vai ser um caso de efetividade sem estabilidade. Então, assim, claro que se você sair de um cargo para outro, depois disso você não vai ter estabilidade. Não vai ter estabilidade. Bem, eu antecipei. Aqui, a aposentadoria por incapacidade permanente, do artigo 10. Não tem regra de transição. Então, independente de quando você entrou, você já fica submetido às regras novas se você tiver uma causa de incapacidade permanente. Quais são as regras novas? Quando eu me aposentar, se tiver uma causa de invalidez, você vai verificar os requisitos, quanto tempo de contribuição, que idade a pessoa tem, e vai aplicar o quê? Mesmo critério, 60% da média de 2% para cada ano que exceder 20 anos de contribuição. Então, independente de quando eu entrei, não tem transição ou exceção para isso aqui, tá? Esse é o critério, 60% da média, acrescido 2%, que exceder 20 anos de contribuição. Então, aquele pessoal que entrou antes de 31, que também estava numa regra de transição, também, você sabe, tinha uma transição para aposentadoria por invalidez. Ainda que fosse um ato futuro, a transição, ainda que fosse uma causa que ninguém quer e futura, aquele que tivesse invalidez tinha garantido pela emenda constitucional 70 que se ele entrou até 31 de dezembro de 2013, ele teria direito a paridade e integralidade nos casos de aposentadoria integral ou paridade com proporcionalidade à remuneração do cargo
nos casos de aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição, né? Invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Só que nada disso existe, então independente, tudo isso foi tirado. Então aquele que tiver uma causa de invalidez, aquele que tem uma aposentadoria com incapacidade, olha, faltando comigo que acaba a pilha do microfone. Aquele, Pega a boca aí, bicho. Aí aquele que tiver uma causa de incapacidade permanente, que não seja objeto de readaptação, não seja possível readaptar, vai se aposentar essa regra nova. Então 60% da média é 120% até o limite de 100%. Só vai, em tese, do mesmo jeito, eu só teria 100% se tivesse 40 anos de contribuição. É isso. O que é incompatível com a ideia de incapacidade. A não ser nos casos aqui de acidente de trabalho, doenças profissionais e doenças do trabalho. Então eles vincularam isso, Lobato, a comprovação de que a minha causa de incapacidade está diretamente relacionada, mais do que nunca, enquanto durar. Quer dizer, isso aqui dificilmente você vai derrubar para o futuro, né? Talvez acho que se derrubar para quem entrou antes de 30 de dezembro. Mas quem tem outras doenças que não sejam resultantes de trabalho, ele não se aposenta mais por invalidez? Pode se aposentar com invalidez se for causa de incapacidade permanente, mas aí vai entrar nisso, 60. Aí você vai ter que ver quanto tempo você tem de contribuição. Se eu tenho 20, eu só vou receber 60%. 60%. E 60% com 2% acrescido para cada ano. E 60% da média, né? Não estou falando 60% de tudo, né? Não é 60% da minha remuneração do cargo efetivo, é 60% da média. Então, se não for vinculado ao trabalho, acidente, que possa ser caracterizado do ponto de vista médico, acidente jurídico, acidente do trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, só nesses casos é 100% da média, independente do tempo de contribuição que eu tenho. Nos demais, começa em 60% da média até 20 anos e depois 2% acrescido até os 40 anos, quando chega a 100%. Incapacidade resultante de acidente de trabalho, já falei. Retiradas doenças graves. Lembra? Neoplasia maligna, cardiopatia grave, estados avançados do mal de PAIG. Isso não vai ter mais, não? Não. Tirou, já saiu. Já saiu, não tem mais. Não tem mais. Hoje já. Quem já era aposentado? Quem tiver câncer hoje, ele pega 60% da. Olha, mas quem já estivesse aposentado antes dessa Não, reforma? quem já está aposentado não. Quem está aposentado vai perder de outro jeito. Já perdeu, né? Quem está aposentado já perdeu. Quem está aposentado com validez já perdeu. Porque ele já. Quem é aposentado, digamos, vamos falar, uns 3 anos, tem Por invalidez tem uma cardiopatia grave. Ele tem aquele benefício de poder converter. de previdência que deixa de pagar ou deixa. Assim, o imposto de renda. Imposto de renda, etc. E isso prevalece. Não, isso continua. Então, foi só uma curiosidade. A diferença da doença profissional para a doença do trabalho é um nexo epidemiológico, um nexo causal? Aqui, doença profissional e doença do trabalho, eu gostaria de que você me explicasse, porque eu não sei a diferença. Porque eu penso. Para mim é a mesma coisa. Eu penso que a doença profissional, para mim é a mesma coisa, mas a doença profissional seria aquela que teria um nexo epidemiológico. Vou dar um exemplo claro. Quem trabalha nas minas, que adquire silicose, né? Então todos aqueles trabalhadores vão adquirir a silicose. E a doença do trabalho é que você desenvolve numa atividade, assim, por exemplo, aleatória. Então, tem 10 cadeiras, mas a minha é pior. Uma está essencialmente ligada à profissão e a outra poderia ter poder. um nexo epidemiológico, certo? E o outro nexo causal, que seria assim, não, de 10 pessoas só você que adoeceu. Mas aí teria que ter, nessa questão, porque tem muito dessas dúvidas lá, talvez que mesmo assim teria que ter o laudo do médico, mostrando a realidade, que vem da doença do trabalho, mas mesmo assim vai cair ainda no fator idade e no tempo do serviço público. Ou seja, essa pessoa, mesmo que prove ser a doença do trabalho, ela não vai ter integralidade se envolver esses outros fatores. A idade dele e o tempo de trabalho, é correto isso? Mas se for doença caracterizada, puder caracterizar como doença do trabalho ou profissional, aí é 100% da média. Independente de tudo que ele tem. Independente.
independente a 100%, só nesses casos. Agora, eu realmente não consigo entender o porquê dessa. É a primeira vez que eu vejo diferenciar isso assim na Constituição, eu não tinha visto. Não tinha essa redação na Constituição. E considerando a qualidade na justificativa, eu não consegui esclarecer isso também. Pode ser que tenham dito isso mesmo. Eu estou chutando aqui, É. mas eu acho que a questão do Mas pode ser que- ideológico eu achei interessante que você falou, dizer que uma profissão pode ser já essencialmente vinculada a uma doença. Né? Isso saiu da legislação, não pode. Pois é. Por exemplo, o caso que você citou, mineiro do subsolo, que é o caso lá de Priscila. Não adianta ser mineiro do subsolo. Você tem que ter o laudo comprovando que está embaixo que te fez doente. Inclusive o engenheiro do passado até 95, ele tinha pressuposto, e pelo fato de exercer a função de engenheiro sem necessidade de laudo. Não, eu tinha um amigo na Vale do Rio Doce que era engenheiro de mina. Ele trabalhava em Criciúma, foi puxado a avaliação do trabalho dele de lá da mina para a direção da Vale do Rio Doce no Rio de Janeiro na época. Ele tinha o direito, porque era engenheiro de mina, e pelo fato de ter aquela profissão, ele eventualmente poderia descer ao subsolo da mina. Então ele tinha o direito, independente da exposição permanente ou não. Isso mudou e a pessoa tem que comprovar Tem que preencher SB40. sem interrupção, e se ela ficar um tempo lá no Tem que ser subsolo, fica um tempo na superfície, depois volta para o subsolo, o tempo na superfície abate. 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 Daqui a pouco eles vão conter do elevador. Abate, claro. É Quanto só mais ver- alto o elevador, menos direito você tem. Em 95 eles tiraram as doenças pressupostas, as profissões automaticamente enquadradas. Não existe mais Então o não consigo benefício ver. pelo exercício da profissão, e sim pelo agente nocivo. O Goiás liberou o amianto de novo. Por favor, Oi. eu não entendi o seguinte, aquela questão ali de limitado ao teto do regime geral, Uhum. né? Então, mesmo as pessoas que entraram antes de 2003, os servidores, eles vão supor que os 60% ou coeficiente de capacidade de relação É limitado ao teto. 100% tudo, não importa. Sim. Mesmo que o cálculo de 60% ou 100% dê mais 17 mil, vai limitar o teto. Sim, não tem transição. Não tem transição para aposentado com capacidade. Nenhuma das. Então, os servidores antigos, não adianta eles pensarem que vão ficar aposentando com salário, vai ser limitado ao teto. Vai ser limitado ao Se for teto. por essa condição. Por essa condição. Sim. E, inclusive pode mudar, né? Se houver, porque pode ser por lei federal, alterar, pode até piorar isso aqui. Vem dizer assim, não. Ou pode ser criado. Máquina Não tem transição. Máquina não doença. Vocês lembram quando veio a emenda 41? Isso já aconteceu antes, tá? Numa escala um pouco diferente. Quando veio a emenda 41, teve as transições que eu falei para vocês, para quem já estava no serviço público para manter paridade e integralidade. Tá, beleza. Eu pergunto se teve transição para aposentado com invalidez. Esqueceram também. Só em 2012, com a emenda constitucional 70, isso foi resolvido. Os aposentados que se aposentaram entre 2004 e 2012, mesmo que o homem tivesse 34 anos de contribuição e a causa de incapacidade, ele surgisse incapacidade aos 34 anos de contribuição, ele pegava a média remuneratória. Não importava quando tinha entrado. Mas aí o que aconteceu? Não era, essa aqui é a intenção dessa reforma, mas não era a intenção da reforma da emenda 41 deixar esse pessoal sem transição. Aí o pessoal percebeu isso, putz, vamos ter que aparar essa aresta. Aí veio a emenda constitucional 70 de 2012 e corrigiu, disse, olha, até 31 de dezembro, até a publicação da emenda 41, 31 de dezembro de 2013, aquele que entrou e tiver aposentado de invalidez não vai aplicar a média remuneratória. Aí resolveram o problema de quem tinha entrado. Só que aqui nessa, de novo, deixaram todos de fora. Só que foi esquecimento, a outra foi propósito. Numa foi esquecimento, por conta da sistemática das alterações, e nessa essencialmente é propósito. Oi? No caso das contribuições, que hoje são calculadas 100% de tudo que outra pessoa contribui. Isso. Tá? E antes era 80. Eu entendo. Antes era 80. Pode ser averbado, por exemplo, não sei se no ano de 98 ou 99, assim, você escolher aquelas contribuições que você queira averbar acima de 80, tem 80%, 20% naquele aumentou, que seria, por exemplo, contribuir uma vez quando eu tivesse 50, ou 100, ou 200, eu posso escolher entre essas contribuições aquelas que eu quero averbar, se já estão averbadas, eu posso tirar para cair no cálculo baixo. Sim.
A desaverbação ela não é um instituto que não é reconhecido, né, no direito administrativo, direito previdenciário, no regime próprio da previdência social. De uma vez que você averbar, dificilmente você vai conseguir retirar de lá como critério. E aí, essa pergunta do Paulo é muito interessante. Porque assim, você pode ter um tempo de regime geral que você não averbou, ou um tempo de remuneração inferior que você não averbou e pensou, agora eu vou averbar porque vai melhorar meu tempo. Cuidado, porque se o tempo de regime geral for muito baixo, quando ele entrar na média, ele vai reduzir Aumenta o tempo, mas reduz a base. Aumenta o tempo. E para quem está em determinadas condições, não tem sentido em averbar esse tempo, porque não vai influenciar no tempo mínimo de contribuição, a menos que esteja numa regra nova e queira usar isso para chegar nos 40 anos de contribuição, mas ao mesmo tempo 100%. Então você pode dosar isso, escolher, olha, eu quero trabalhar mais, porque pode acontecer, Paulo, de você ter a averbação desse tempo ruim, mas você também pode trabalhar mais de 40 anos e passar do tempo necessário para usar aquele tempo. De repente você pode corrigir isso no futuro. Aí vai surgir a discussão, parece que eu estou vendo. Na equação eu tenho que aplicar, mesmo que eu tenha mais de 40 anos, todo o tempo e fazer uma razão em que a média use todo o tempo, porque eu tenho que ser justo com as contribuições menores. Bom, mas aí é uma maluquice que, em princípio, vamos usar só os 40 anos, né? Porque o máximo que pode chegar a 40 anos. Agora não dá para duvidar. Então, assim, eu não averbaria tempo que eu acho que vai ser inútil, que é muito baixa a remuneração. Só vai servir para criar um benefício menor depois. Curiosidade, a emenda a 103 revogou as emendas anteriores, né? 41, parece que essa... 47. Qual que é a obrigatoriedade da contribuição do aposentado? 41. 41. Mas ela legalizou essa emenda? A 41 ela constitucionalizou a contribuição de aposentados em 2004, 2013, 31 de dezembro de 2013. A 41 de 2013. Foi a que instituiu a contribuição de aposentados, que passou a vigorar só na época foi em abril, maio, que é quando passaram os 90 dias da MP, que virou a Lei 10.887 de 2004. Então começou... Essa aplica hoje tem no Congresso, para ver se revoga essa decisão, praticamente é viável, né? Ah, sim, da contribuição de aposentados, o Supremo já disse que é constitucional. O Supremo disse em várias ADIs na época da CONAMP que a contribuição de aposentado não violava o direito à imunidade tributária, que era o que se discutia, que era um direito individual, cláusula pétrea. Porque os aposentados que já estavam aposentados nunca tinham contribuído e tinham o direito de não contribuir quando se aposentaram. Mas o Supremo enterrou em várias ações diretas de inconstitucionalidade. Então, você nem... Hoje, por exemplo, a gente renovou essa discussão. Mas do ponto de vista de reconhecer alguma contribuição para aposentados e pensionistas, a discussão está morta. Né? Porque foi... Agora a gente sempre renova, né? Porque nova composição, um conjunto de outras violações. Você tenta mais. Mas é uma matéria que já está sacramentada no Supremo, a possibilidade de aposentado e pensionista contribuir. E eu temo que eles usem a mesma interpretação para aumentar a base de cálculo, para autorizar o aumento da base de cálculo da aposentadoria por invalidez, porque era uma opção, mas não era uma necessidade. Né? Só eles vão devolver os 90 dias, porque isso sim, aí seria demais, né? Esses 90 dias eu acredito que os aposentados por invalidez vão ter de volta entre dezembro e março, que eles pagaram a mais. Agora, se ele for deficiente, continua sendo. Ah, sim, a pessoa com deficiência, ela tem os mandatos de injunção, né, que tratavam com paralelo na lei complementar 142, e aí na redação atual, tá aqui, a pessoa com deficiência, cadê? Ó, era onde eu ia falar agora. A pessoa com deficiência, o que disse a regra temporária da emenda constitucional 103? Olha ali, 10 anos efetivos de exercício dos públicos, 5 anos no cargo. Para se aposentar como pessoa com deficiência. E a idade e grau de deficiência, ela fez um paralelo com a lei complementar que alterou o regime, a CLT, e depois foi incorporada ao regime geral. Aí é isso aqui, 25 anos de contribuição para o homem, 20 para a mulher no caso da grave, 29
Homem, 24, mulher, deficiência moderada, isso é um conceito médico, tá? Eu não sei de cara dizer para vocês o que é grave, moderado, isso é sustentado por laudo médico. E tem a tabelinha, né, que trata disso exclusivamente em geral. 33 anos, mas tem que ser acompanhada de um laudo médico para, se você tiver que judicializar, o juiz vai observar o que tiver descrito no parecer do médico. Não é ele que vai dizer em qual prateleira ele se encaixa. Exato. O médico vai dizer, você é grave, é moderado, ou é isso. Exatamente. 33 anos de... E aí, agora tem que... E agora tem que ser o... Tem uma regra, inclusive, uma das PECs também, que obriga que seja uma junta médica, né? Se não tiver junta médica... Mas se bem que já vinham aplicando isso, 3 médicos no INSS. Que agora viraram período federal, conseguiram que 33 anos de contribuição, 28 no caso da leve. E por idade, 60 anos e 55. Então essa é a regra temporária para a pessoa com deficiência. O grau de deficiência é 100% da média, e a por idade, se for aqui nos 60, 55, 70% mais 1% por ano de contribuição até o máximo de 30%. Aqui? Comprovar a existência de deficiência durante qual tempo? Eu tenho que ter 15 anos de deficiência para aposentabilidade? Pelo menos. Eu fico 15 anos trabalhando com deficiência. E tem que chegar aos 60. Para chegar aos 60 anos. É bom você ficar deficiente, ter uma deficiência aos 45. Se for homem. Se for mulher, você programa para ter uma causa, se tornar pessoa com deficiência aos 40. Que é para não passar muito trabalho sem necessidade disso. Não, agora a situação é pior. A deficiência dela é crônica. Ela nasceu com deficiência. Ela vai entrar dentro da classificação, ela vai entrar num desses aqui. Tem que ter esses requisitos juntos. 29 anos ou 24, e eles não trouxeram ainda, nesse caso aqui, de idade mínima, nesse caso independente de idade mínima, nessa regra, mas na outra tem que ter os 60, 55 e os 15 anos. Nasceu deficiente, vai trabalhar até ficar. Tem um problema. As ações eu já falei, aí só para fechar, pessoal, só tem mais esses 2 pontos. Ó. Esse tema é muito grande. Você ainda teria dois. Vocês notaram que eu falei por grupos, né? Então, quando você fala, normalmente você vai falar sobre previdência do servidor ou reforma da previdência, você começa, se eu fosse começar falando aqui, eu ia começar falando assim: antes de 88, o regime previdenciário do servidor público era premial, tinha caráter premial. Por que era premial? Se eu fosse começar do começo mesmo, eu teria que contar uma história que dá um seminário assim, de uma semana. Começaria falando do tempo em que o regime de previdência, regime próprio de previdência social era premial. O que é isso? Era o prêmio pelos bons serviços prestados ao Estado. Em 88 ele se tornou remuneração diferida. O que era isso? É um rendimento, uma remuneração que continua sendo pago na aposentadoria. Depois da emenda constitucional 13, em especial da 20 de 98, ele passou a ser contributivo. Por quê? Por que isso é importante? É importante porque passou a ter, no artigo 40, a expressão contributiva. Antes não tinha. E aí ele passa a ser contributivo. Depois, com a emenda 41, ele passa a ser contributivo e solidário. Sempre de base atuarial. Então, tudo isso, se você for contar a história, você vai passar por essas 4 etapas. E dentro de todas elas, você vai falar em tópicos como requisitos, que sempre se divide em requisitos e critérios. E dentro dos requisitos e critérios, você tem contribuição, idade, carências ou permanências, ou tempo mínimo de serviço público, carreira e cargo. E aí depois os critérios que podem... Você sempre quando fala, você fala nesses eixos, né, entre requisitos e critérios de cálculo e correção. E aí dentro disso eu falei até aqui quando cheguei na pensão por morte, falei nas aposentadorias voluntárias e involuntárias. Voluntárias são aquelas onde você preenche os requisitos voluntariamente, e as involuntárias são a compulsória e a por incapacidade permanente, né? Incapacidade permanente.
Aquela que tinha por idade típica, essa não tem mais, tá? Você sabe que até a emenda condicional 103, se eu tivesse 60 anos mulher ou 65 homem, independente do meu tempo de contribuição, eu podia pedir aposentadoria. Só que o cálculo era horroroso, era proporcional ao tempo de contribuição, ainda aplicava a média, independente da época que eu entrasse. Então essa deixou de existir. Agora, a pensão por morte, até essa reforma da emenda constitucional 103, eu pagava até o teto do regime geral o valor normal, e o que ultrapassasse o teto reduzia 30% linearmente. Então, reduzia 30% do que ultrapassasse o teto do regime geral. E isso mudou com a emenda constitucional 103, porque aí se criou aquela regra de 50% de cota familiar, mais 1%, mais 10% por dependente. Então, na verdade, sempre começa em 60%, porque se não tiver dependente, não tem nem cota familiar. Né? Se não tiver um dependente, não vai ter cota familiar. Então, sempre começa em 60%. Né? E 60% nesse sistema. Cota familiar de 50 mais 10 por dependente até o limite de 100% calculado sobre o valor da aposentadoria recebida pelo instituidor. Ou seja, se ele já recebe uma aposentadoria, ela é calculada em cima daquele valor. Ou, e aí entra uma diferença que também tinha na redação passada entre estar vivo ou morrer. Morrer vivo, morrer ativo ou morrer inativo. Né? Seria, vale mais a pena. Hoje, na situação atual, se você observar aqui, a cota ela incide sobre o valor da aposentadoria recebida pelo instituidor. Então eu sei quanto, em cima do que a cota vai entrar. Se você se aposentar aqui, eu sei qual vai ser a base de cálculo. Agora, se eu morrer na atividade, olha aqui, sobre o valor que teria direito o instituidor se na data do óbito fosse aposentado por incapacidade permanente. Então pode ser muito ruim você deixar para morrer ativo. Né? Tem que morrer aposentado, é isso que eu quero dizer. Se aposente antes de morrer, guarde a morte, aguarde, estenda a morte depois da aposentadoria, porque na atividade hoje vai dar muito problema. Cotas não reversíveis, assim, tudo bem, excesso tiver 5 ou mais beneficiários. Dependente inválido, assim, mantém 100% no caso de dependente inválido, e a invalidade é ou com deficiência intelectual ou mental grave, né? Dependente inválido ou com deficiência intelectual ou mental grave. Aqui também tem a questão do que isso aqui vale se o dependente inválido não tiver BPS, tá? Cuidado. Se tiver benefício de prestação continuada, pode dar problema. Ele, na verdade, só vai perder o benefício de prestação continuada, mas eu digo isso porque tem situações onde, se você cria obstáculos, ele já recebe um benefício de prestação continuada para a caracterização dele como dependente. Isso dentro do regime geral. Aí ele tem que optar entre um e outro, mas às vezes o INSS nem dá a opção. Então, falece o pai de uma pessoa tetraplégica, que recebe um benefício de um salário mínimo do INSS. O pai que era beneficiário de aposentadoria do INSS pelo teto, sei lá, uns 4 mil reais pelo teto mesmo, ninguém recebe. Falece. E aí este BPC pede a pensão na condição de dependente inválido, que pode ser superior a 21 anos, 18 anos, dependente inválido daquele pai que faleceu. E não são poucos os casos administrativos de indeferimento, porque ele já recebia benefício de prestação continuada, ainda que só de um salário mínimo. Aí ele tem que judicializar para prevalecer a opção pelo melhor remunerado. E no serviço público, a aposentadoria fica incompatível com a pensão? Tem que optar pode se aposentar e receber pensão? Pode. Ser aposentado e receber pensão? Pode. Ainda? Pode. Não foi aquela parte que retirava quaisquer acumulações, não passou. Aí vale isso aqui, ó, era exatamente o último ponto. No caso de acumulação autorizada, aí entre as autorizadas está você receber uma aposentadoria e a pensão do seu cônjuge, por exemplo. Só que você tem que escolher a que vale mais, e aí da segunda, você vai receber isso aqui conforme o valor. 60% quando o valor estiver entre 1 e 2 salários mínimos. Eu tinha mais, né? Não era só, eu ia só dizer que pode. Não é só pode. 40% se for superior a 2 salários mínimos até o limite de 3. 20% do valor que exceder a 30 salários mínimos. E 10% do valor que exceder a 4 salários mínimos. Então, na prática, você pode ser que você fique... Aqui, exemplo, salário mínimo R$1.000. Segundo benefício de 5 mil. O valor a ser recebido R$1.900. Então, você tem essas reduções conforme o valor
então você pode chegar a ter só 10% de uma parte do outro benefício. As ações contra a emenda constitucional, eu falei. Esse é o último ponto. Eu não sei quanto tempo eu levei, deve ter sido muito. Esse assunto, falar sobre ele é algo angustiante, porque se for parar para falar só sobre tem uma história que envolve pelo menos, desde a Constituição de 88, 5 emendas constitucionais, 5 grandes ou micro-reformas, sendo que a 103 não dá nem para chamar de reforma, porque ela acaba com se reconhecer até então como regime próprio de previdência social e coloca o regime numa esteira que, se você juntar com a emenda constitucional, com as PECs que estão no Congresso e no Senado, pode tornar no futuro a aposentadoria, mesmo de quem já tem, em algo muito inferior ao que ele pensou que receberia pelo resto da vida. E a quem está em atividade, então nem se fala o que pode acontecer. Então era isso, pessoal. Obrigado pela paciência de vocês aí até agora. Bom, pessoal, depois dessa brilhante exposição e interação, né, que a gente, quando está falando assim, é melhor até te perguntar, nós temos ainda 5 minutos para mais perguntas, para mais esclarecimentos. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Dr. Rudy? Doutor Rudy, para fins, por exemplo, de redução do período para aposentadoria, uma pessoa que tem problema neurológico é considerada deficiente leve? Querem fazer por grupo de perguntas? Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Porque a gente pode fazer de duas formas. Você pergunta e responde, ou então um grupo de perguntas, que aí vai de uma vez. O que vocês preferem? Vamos esclarecimento em relação a benefícios. Eu opto por uma aposentadoria, no momento da maior, né? Você até deixou vocês falaram, não, é questão de colocar, sabe? Está gravando. É só um esclarecimento sobre de aposentadoria, de benefício. Eu opto pela maior aposentadoria e ainda tenho esse percentual que foi descrito aqui, ou eu vou receber apenas isso aqui que foi descrito, no meu direito. Além além do seu benefício. Do meu benefício, mais aquele valor de 1.500, 5.000, né? Estou vendo ali. Mais alguém? Não? Os 1.900 que aparecem. Você recebe a sua aposentadoria mais aquele valor de 1.900. Ou mais aquele valor com o redutor conforme o valor do novo benefício. É o seu benefício que você optou, ou a pensão, porque se o benefício, vamos supor que você tem uma aposentadoria e sua cônjuge falece, ou seu cônjuge falece, e ele deixa uma pensão que é melhor que a sua aposentadoria. Você pode optar por receber a pensão, e aí a sua aposentadoria é que fica condicionada àqueles redutores. Isso. Aí recebe aquele valor mais outro. Sobre a pergunta do Valdir, desde antes da emenda constitucional 103, problemas de razão neurológica, eu não vou entrar aqui especificamente no conceito médico, mas vou chegar nele depois dessa informação preliminar. O problema neurológico ele pode ter várias consequências, né? Pode ter consequências motoras, consequências mentais, consequências, enfim, físicas eu quero dizer no sentido de movimento ou no sentido de pensamento. Quando no sentido do pensamento, você tem 2 tipos que interessam para a aposentadoria por invalidez. Tem aquela que se caracteriza como alienação mental,
que é quando há caso de interdição, que aí gerava no passado a aposentadoria com proventos integrais. E tem a doença mental diferente de alienação mental, que gerava aposentadoria com proventos proporcionais. Então, quando a pessoa era acometida de uma doença mental diversa da alienação, ou seja, ela conduzia a sua vida, só não conseguia trabalhar, ela recebia proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Quando ela era acometida de alienação mental, que é quando ela teria que ser interditada para os atos da vida civil, ela recebia proventos integrais. Tá? Eram as duas modalidades que tinha por doença mental. Não, mas não é uma doença. Não, eu entendi. Epilepsia. Epilepsia. Aí os demais, esse era o caso da doença. Da doença. Considerado deficiência para fins de aposentadoria. Isso, aí são a doença neurológica com consequências físicas. Isso. A doença, que é o outro grupo, a doença neurológica com consequências físicas, se ela gerar incapacidade permanente, ela pode ser causa de aposentadoria por invalidez. Se ela gerar, antes você tinha, por exemplo, Alzheimer e mal de Parkinson na Lei 8.112, como causa de aposentadoria com proventos integrais. Agora, se você hoje tiver isso naquele tempo, hoje isso não tem mais. Quem não foi aposentado por invalidez naquele tempo, hoje isso não é mais causa de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, ou com 100% da média. Hoje, em qualquer hipótese, quem tiver esta situação e não consiga mais trabalhar, primeiro ela vai se tentar readaptar a pessoa. Esse é o primeiro passo. Readapta para um cargo compatível, uma função compatível com a sua limitação. Isso não só é um direito, não só é um dever da administração, como é um direito daquele que não consegue exercer seu cargo e quer continuar trabalhando. Então, não consegue exercer o conjunto das atribuições, mas conseguiria fazer outro. Por exemplo, oficial de justiça, eu não consigo mais trabalhar na rua, mas eu consigo trabalhar... Não, mas ele não pode, porque ele é específico da rua. Oi? O oficial de justiça é específico da rua. Não, se tiver em causa de incapacidade, ele pode ser readaptado. Não. Pode ser readaptado. Nós tivemos recente, 3 anos atrás, oficial de justiça, por invalidez, Sim. se aposentou. Eu tenho vários que estão, inclusive se insurgindo contra isso. O tribunal não Tem vários que estão, inclusive, se insurgindo contra isso sob a redação da outra. Nessa não tem essa discussão. Nessa nem discute. A autorização está na Constituição. Por que isso? Essa não é. Luciene, por que tinha essa discussão antes? Embora eu tenha vários casos de oficial de justiça readaptado. Inclusive com problema de recebimento da GAI, porque na readaptação você tinha que receber a mesma coisa na atividade. Como é que não vai receber a GAI na readaptação? Tem discussão de readaptação com GAI. Inclusive o oficial quis ser readaptado. Mas por que ele não pode receber a GAI, se é a mesma remuneração? Mas isso antes. Né? Então, tem duas discussões. Se é possível readaptar, porque o cargo era outro, a Constituição exigia um concurso específico, e a readaptação estava prevista em lei, não na Constituição. Isso era uma discussão possível antes. Agora, na emenda 103, está na Constituição. Então não tem mais essa vedação. Eles vão readaptar sempre que tiver uma causa dependente. Se puder usar em outro cargo dentro do tribunal, eles vão dar um jeito. E aí vão invocar essa regra que agora está na Constituição. Porque não precisa ser, é função compatível com a limitação, não com o cargo anterior dele. Porque a remuneração vai permanecer. Entendeu? A compatibilidade tem que ser com a limitação dele. Pode ser um cargo com uma atribuição mais simplificada, desde que ele consiga exercer. Eu falo porque o concurso é especificado, tem uma função específica. Sim. A justiça não pode fazer Mas todos os casos de readaptação envolve alteração de atribuição de função ou de cargo também. O que não pode mudar É a a- escolaridade. O que não pode mudar é a escolaridade para mais, né? Para mais. Se for para o cargo de nível intermediário, não pode ir para um de nível Superior, exatamente. E a Lá no caso- atribuição não pode ser incompatível com as limitações que ele passa. Exatamente. Exatamente. E a remuneração tem que ser mantida, né? Daí que vem o problema da GAI. Oi. O que eu estou querendo dizer, para aquela aposentadoria de 33 anos, a pessoa com deficiência leve. A pessoa que tem epilepsia tem deficiência leve ou não? Sim, depende da. Aí vamos lá, depende do que o laudo do seu médico vai dizer
quanto às consequências dessa epilepsia. Se elas causam limitação laboral, por isso que sempre tem que ter um laudo. Se elas causam limitação laboral insuperável para qualquer função, na Constituição Nova, na Emenda Constitucional 103, ou se elas causam apenas para algumas atribuições mais complexas. Não, porque quando o meu carro, por exemplo, exercito até hoje, né? Eu tenho epilepsia desde criança, tenho 27 anos de serviço público. Sim. Então, a epilepsia na minha vida é um fato. Mas eu dirijo carro, passei em 2 concursos, exerci 2 cargos. E exerce. Sem limitação. Sim. É uma deficiência, né? Assim, de certa forma, mas não é deficiência. Valdir, mas o seu interesse seria aproveitar seria usar os 33 anos ou seria impedir que alguém quisesse te aposentar por incapacidade? Não, eu queria usar. Queria usar os 33 anos, tá. Mas aí se você for usar os 33 anos, vão aplicar a média remuneratória, você vai receber até o teto do regime geral. É horrível. Seria uma possibilidade que poderia ser, digamos assim, poderia se aprofundar e gerar um pedido, um requerimento de aposentadoria por incapacidade permanente a partir de laudo médico que sustentasse que a partir de determinado momento você não tem mais condição de exercer as funções do cargo. É claro que a administração vai dizer assim, não, mas até aqui ele exerceu, só se houve agravamento de sintomas. Aí quem diz isso é o médico. Olha, houve agravamento, hoje ele tem tais e tais sequelas e ele não pode exercer essa atribuição mais. A partir deste momento, assim, que você fala da pessoa com deficiência, você não está falando de capacidade, eu estou falando de capacidade, você está falando de pessoa com deficiência. Não, eu estou falando da redução para 33. 33 é de pessoa com deficiência. Vai aplicar o teto do regime geral. Aí também não vale. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena, mas seria possível discutir isso nesses termos que eu lhe falei, né? Que é você trabalha 33, trabalha. Porque aí, para encaixar como pessoa com deficiência, se a epilepsia trouxe... Eu não sei se a epilepsia automaticamente gera o conceito de pessoa com deficiência. Se na literatura médica, se na classificação... Você sabe se a epilepsia automaticamente está na... Algum de vocês sabe a inclusão? Sabe, Lobato? Se a epilepsia está na inclusão... Não, a questão que ele está falando, que na realidade é o seguinte, você falou muito bem que é a questão justamente de uma questão cerebral, mas que dá um distúrbio que não é constante. Mas como se ele tem todas as atividades, não é considerado incapacidade. Não é, mas sabe me dizer se a epilepsia já foi, assim, eu digo próximo da psiquiatria, que talvez tu tenha mais, ou da neurologia, que você esteja mais próximo. Se já houve caso de epilepsia ser considerada a epilepsia em si uma causa, na conceituação de pessoa com deficiência? Não, porque ela é sazonal. Eu acredito que não, porque ela é sazonal. Para ver, né? Por isso que sempre é um laudo médico que vai definir. Mas existe um todo. Isso. Mesmo que não tenha problema neurológico, uma epilepsia que nos remete toda conta de impedir o ruim é que pode chegar mais próximo. Você pode enquadrar tanto na pessoa com deficiência como eventualmente na causa de incapacidade permanente. Né? Mas de qualquer forma você perde muito. Eu não recomendaria. A capacidade permanente seria uma degeneração cerebral. Câncer, ou se deixasse sequela motora, né? Pessoal, é isso então. Acho que no final, para responder a pergunta, eu fiz outro discurso paralelo. Mas obrigado, tá? É isso. Obrigado por mais uma vez. É uma alegria recebê-lo, porque a gente percebe o interesse, né, da base com relação a essas reformas da Previdência. E não é fácil de entender, porque são muitas pegadinhas, muita maldade que passou, né? Então a gente realmente nós somos um barco aí que vai se afundar. Eu queria pedir, Paulo. Bom, gente,
chamando a atenção do colega ali, né? Porque estava falando alto, ele está mais com o microfone, ele não ouvindo. Eu não tenho vozeirão dele, não. Bom, gente, olha só. Eu queria saber se vocês preencheram essa última avaliação do nosso encontro. E preenchendo, entrega para ela. Eu não sei bem, preciso também que você chama a Elaine de vez em quando. Aí eu fico, entrega para a Eunice lá no fundo. E eu declaro então encerrados nossos trabalhos. Nós vamos fazer agora um happy hour ali onde foi o almoço. Né? Vamos todos para lá. Vamos aliviar no dia. E eu vou passar a palavra então para o Wallace, que eu acho que ele quer falar alguma coisa. Obrigada, viu, gente, pela presença, principalmente para quem permaneceu aqui até agora. Oi, gente, agradecer a vocês aí a presença, agradecer os colegas que vieram de Belo Horizonte, os colegas do Sindiúti, os colegas do Sincem e outros sindicatos que eu tiver esquecido. Agradecer ao Vladimir, Arthur Lobato, Dr. Ruth, e os colegas também do apoio do Citroën, o Léo, a Eunice, Igor e o Gil, e a todos os colegas da coordenação. Tá, gente, eu vou pedir uma salva de palmas então para os nossos colegas do Citroën do apoio. Imbuídos aí, que fazer um melhor trabalho aí, trazer bastante coisa boa para nós. Gente, então, alguém quer falar? Eu queria agradecer em nome do Sindiúti pelo... Ele está gravando. Eu queria agradecer em nome do Sindiúti pela oportunidade, pelo convite e pelo belo trabalho de vocês no dia de hoje. Valeu. Alguém do Sincem quer falar alguma coisa? Em nome do Sincem, Sindicato de Servidores Municipais, queria agradecer a todos também, agradecer aos palestrantes, foram palestras muito válidas para nós, que são lideranças no sindicato, precisamos mesmo ter esse conhecimento. Muito obrigada aos organizadores também do evento. Vamos passar para o nosso coordenador geral para encerrar o evento. Obrigado. Gente, só que eu não posso deixar de falar, parabenizar os palestrantes. Ficou sinalizado, gente, tanto a palestra sobre conjuntura, o Vladimir fez a exposição, o Lobato, o Ruge, que isso tudo aqui nós não temos nenhuma ilusão de que a vida do trabalhador, servidor público, terá dias melhores. Então, o chamado é a unidade. O servidor público faça mobilização, faça greve, vamos construir o dia 18 como um dia nacional de luta, vamos juntar os servidores da rede estadual, da educação, da rede municipal de toda Minas Gerais, vamos fazer uma forte unidade para que a gente possa, de fato, derrotar, fazer aquilo que o Vladimir falou. O deputado só tem um sinal, ele é movido a pressão, ele só funciona na base da pressão, é povo na rua. É povo na rua e cobrar desses caras. Nós elegemos ele para representar o interesse dos trabalhadores, o interesse da população que elegeu, não o interesse de uma pequena camada privilegiada, que é a patronal, que é os banqueiros, que de fato está sendo privilegiado com isso tudo. Então, assim, gente, vamos participar dessa confraternizaçãozinha agora, vamos trocar ideia e vamos construir junto essa unidade para a ação, para que nós sejamos vitoriosos. Agradeço a todos pela participação e até breve. Até breve. Até breve.